foi assim. Se apagar aquela luz não fica melhor, não? Essa, só essas. Não, eu podia por causa do vídeo. Não, tá bom? Bom, muito boa noite a todos. Sempre agradecendo muito o convite que me fazem para fazer palestra. Solange, que é a porta-voz dos convites, que atendeu também a minha sugestão do tema. E sempre também é muito gostoso vir nesta casa pequena, mas inversamente extremamente acolhedora e carinhosa com todos nós que aqui estamos. O tema de hoje é um pouquinho polêmico. Uma pergunta: Espiritismo é uma religião? Eu já vou dizer que ele é polêmico, que a gente vai falar em algumas coisas que para alguns que são assim, vamos dizer, mais puristas em termos do espiritismo, podem assim ficar preocupados. Puxa, vamos perguntar se o espiritismo é uma religião? Então eu quero avisar que tudo que eu estou falando aqui está baseado nos textos de Allan Kardec. Um pouquinho da minha opinião, das minhas colocações. E nas palestras do professor Cosme Massi, que estuda espiritismo, gosta do lado filosófico do espiritismo, assiste muita coisa do Cosme Massi. Ele é o dono daquele site que tem a Kardecpedia e Kardec Play. Ele é um grande estudioso. Kardec é físico, é filósofo e tem umas palestras maravilhosas. Eu gosto muito dele, acompanho muito. Então, é baseado nisso. Tem muito pouco da minha opinião. Mas vamos fazer a pergunta, né? O que é o espiritismo? E para a gente fazer a pergunta do que é o espiritismo, ou se o espiritismo é uma religião, vamos fazer a primeira pergunta óbvia. O que é o espiritismo? Vamos começar com a definição do próprio Kardec. No livro, O que é o espiritismo? Está escrito no seu preâmbulo, e foi a leitura desse livro que me deu a ideia de fazer a palestra com esse tema que eu propus para a Solange. Então, no livro que é o Espiritismo, logo no preâmbulo, Kardec diz assim: o Espiritismo é ao mesmo tempo uma ciência de observação e uma doutrina filosófica. Como ciência prática, consiste das relações que se estabelecem entre nós e os espíritos. Como filosofia, compreende todas as consequências morais que dimanam, a tradução significa originam, dessas mesmas relações. Até agora, nada de religião, né? Então, ciência e filosofia, essa é a definição de espiritismo de Kardec, que eu gosto muito, por sinal. Ciência de observação, porque ele desenvolveu essa ciência a partir da observação de fenômenos, da ampliação da observação dos fenômenos mediúnicos, a partir de entender todas essas respostas que os médiuns traziam e juntá-las e concatená-las de forma racional e lógica. Este é um método científico, não é o mérito empírico que a gente usa quando desenvolve tese na área de ciências exatas, mas é um método usado muito mais nas ciências sociais. E Kardec criou, não necessariamente criou, mas iniciou esse método. Por isso que pode-se dizer que o espiritismo é uma ciência, porque a metodologia que formou o lado científico do espiritismo foi feita por um método considerado científico para a época. Ou seja, ele fez experiências, fez uma análise crítica racional de todas aquelas informações, compilou-as como qualquer ciência. E mais ainda, como ciência. E com filosofia, as consequências morais. Por que consequências morais? Porque nós estamos falando de espíritos, e espíritos pensam. Aliás, são os espíritos que pensam. Logo, se pensam, têm ideias, valores, princípios. Como tem ideias, valores, princípios, existe um aparato moral que os espíritos usam para expressar seu pensamento. Ou seja, o espiritismo estuda as relações entre o mundo corporal e os espíritos, mas é a relação entre os espíritos, porque enquanto o mundo corporal nós somos espíritos corporificados ou encarnados, como é a palavra que mais se usa, e o mundo espiritual, mas todos nós somos espíritos. Essas interações têm uma consequência moral. O comportamento da relação entre os espíritos tem princípios, valores,
tudo mais que envolve seres pensantes. Por isso ele falou de uma filosofia. Então, ele fala mais ainda, ele estabeleceu como a espiritualidade funciona sob o ponto de vista científico, a filosofia que está, a moralidade que está na relação entre os espíritos e as consequências evolutivas, porque Kardec não conseguiu nos mostrar que a partir das experiências de relacionamento entre os espíritos, encarnando ou no mundo espiritual, eles evoluem. É por isso que os espíritos evoluem. Esse foi o resultado dos estudos de Kardec. Nós evoluímos na medida que adquirimos sabedoria, na medida que encarnamos, e as nossas experiências encarnatórias e não encarnatórias fazem a gente ter mais sabedoria e evolui. E como existe uma lei divina chamada lei do progresso, nós sempre vamos evoluir. A grande dúvida é o tempo que leva. Cada um leva um tempo diferente. Muito bem. Então, agora vamos aqui para uma outra definição. E Kardec aqui foi muito feliz quando fez essa forma sintética de definir o que é o Espiritismo. Ele aqui fez uma definição mais longa, mas ele define assim: o Espiritismo é uma ciência que trata da natureza, origem e destino dos espíritos, bem como de suas relações com o mundo corporal. Curto, rápido, certeiro, e até agora a palavra religião, nada. Fiquem calmos que em algum lugar a gente vai explicar. Né? Então vamos comentar isso aqui. Primeiro, o poder de síntese dele aqui foi excelente, foi bacana como Kardec era, porque ele disse tudo. E ele explica de onde vêm os espíritos, o que são, de onde vêm e para onde vão. Seres não corpóreos criados por Deus. Origem, Deus. Para onde vão? Ora, de volta a Deus. Porque se nós pensarmos que os espíritos foram criados simples e ignorantes, e pela lei do progresso eles são condenados a evoluir, os espíritos mais evoluídos, segundo a hierarquia de Kardec, são espíritos perfeitos. Espíritos perfeitos estão mais perto de Deus ou não? O espírito mais perfeito que nós conhecemos foi Jesus, e eu tenho certeza que ele está mais perto de Deus do que nós, isso eu garanto. Né? Então, Deus cria simples e ignorantes, faz os espíritos terem uma trajetória e vamos progredir até um dia sermos seres espíritos perfeitos. Então, o que são, de onde vêm e para onde vão. E como eles atuam com corpos encarnados e as consequências dessa interação. Os conflitos, as interações, os amores, as relações que nós temos e o nosso aprendizado, as dificuldades que enfrentamos, a alegria que temos, tudo isso faz a gente se aperfeiçoar. Claro que às vezes a gente leva muito tempo, claro que às vezes a gente erra muito, mas o objetivo disso é a interação entre os espíritos, levando-nos ao aperfeiçoamento. Então, a partir da ciência desse mecanismo e o que essas relações traduzem, Kardec fez a filosofia. Tem um lado filosófico, né? Filosofia, sabedoria das relações. Se a gente pegar a palavra no latim, filosofia, sabedoria das relações. Então Kardec fez uma filosofia. E qual é a base moral desta filosofia espírita? As leis divinas. Os valores da filosofia espírita são as leis divinas. Quem trouxe? Jesus. Quando nos mostrou através do Evangelho qual eram os valores divinos na visão de Jesus. Moisés fez isso pela primeira vez, ok. Mas Jesus trouxe a boa nova. Trouxe a lei do amor. E o Espiritismo, por informação dos espíritos, através da mediunidade, entendeu que o mundo espiritual funciona em cima desse princípio. Então nós temos uma ciência que é um mecanismo como os espíritos e o mundo espiritual funcionam. E temos uma filosofia inerente ao comportamento, ao resultado das relações e dos princípios morais, dos valores e das virtudes que estão baseando as relações espirituais. Nem sempre a gente cumpre,
mas na medida que a gente cumpre, se aproxima e se aperfeiçoa. Isso continua lá no livro que é o Espiritismo. Bom, o Espiritismo é ou não é uma religião? Aí vão dizer, bom, já vai responder agora, vai acabar a palestra. Não. Ainda não é agora, porque os senhores vão ver que a resposta de Kardec, ele diz assim, não. Opa, vai acabar a palestra agora. Se nós utilizarmos o sentido usual, geral e dominante da palavra religião. Mas aí Kardec não faz as coisas simples. Aí ele diz assim, se no sentido filosófico especial, um laço que religa, e aí religa vem daquele latim religio ou religare, que é a origem latina da palavra religião. Os homens numa comunhão de pensamentos. Então, o Espiritismo não é uma religião se a gente usar o sentido usual, geral e dominante. Eu vou aprofundar um pouquinho isso mais lá na frente. Mas se a gente usar o sentido filosófico especial, eu acrescento mais o sentido latino, da etimologia da palavra, o Espiritismo é uma religião. Não ajudei muito porque fiquei com o sim, com o não. E aqui agora vamos fazer um parênteses de uma figura de linguística, aliás, chamado polissemia. Polissemia é quando uma mesma palavra tem dois significados. 3, 4, tem uma palavra, vários significados. Ok? O nome disso é polissemia. Por exemplo, se eu disser para você, o cabo foi soldado, o que você entende? Mas se eu estiver numa oficina mecânica, eu digo assim, poxa, o cabo foi soldado. Ótimo. Está aí o exemplo de polissemia. Eu usei a palavra cabo e soldado, você pensou, de repente, num cabo que um dia foi soldado, mas o ambiente, se eu estivesse dentro de uma oficina, dizia assim, poxa, o cabo foi soldado. Tudo ia lembrar do cabo lá do quartel, tu ia lembrar que o cabo da panela foi soldado. Isso é polissemia. E temos duas figuras de polissemia, multiplicidade de sentido de uma palavra ou locução. Não confundir com sinônimos. Sinônimos são várias palavras que significam a mesma coisa. Polissemia é uma palavra que tem vários significados. Tá? O negócio aqui não é linguística, mas é importante a gente falar. E tem dois tipos de polissemia. Eu usei o exemplo do cabo-soldado. A primeira, polissemia simétrica, essa que nós acabamos de falar. Dependendo do contexto, o cabo e o soldado têm significados diferentes. Mas se eu disser para você assim, de repente, a vela está queimando, o que você pensou? Acesa. E ótimo. Mas se eu estiver num clube náutico parado, olho lá para o mar e digo assim, a vela está queimando. O barco está pegando fogo, a vela do barco está pegando fogo. Mas você, se eu não dissesse isso, em alguma hora tu ia lembrar da vela do barco? Não, vela do carro pois é. Aí é assimétrico, ou seja, a ideia dominante de quando eu digo assim, uma vela está queimando, eu sei que vocês não vão se lembrar de vela do barco nunca, vão se lembrar de uma vela de cera queimando. Ela é assimétrica porque o sentido usual dominante que todo mundo se lembra é uma vela de cera queimando. Mas se eu der uma pistazinha que eu estou falando uma vela de barco, alguém pode dizer, barco tem vela, Já cabe o soldado, não. Cabo, soldado, tanto faz, depende. No quartel, vamos dizer que é um cabo. Na oficina, vamos dizer que é um cabo de panela, lá é um cabo de patente. Bom, por que isso é importante, meus amigos? Agora vamos definir, finalmente, o que é uma religião. Então, já que nós estamos perguntando se o Espiritismo é religião, e nós já falamos o que é o Espiritismo, e ele diz que sim e não, nós continuamos na mesma, porque temos duas respostas que não dissemos nada, vamos agora definir o que é religião. Então, começando, o tal do sentido usual e dominante. Agora aqui isso é muito importante. Ideia de culto, de forma, com princípios absolutos em matéria de fé, os famosos dogmas, casta sacerdotal, privilégios, misticismos, cerimônias e rituais.
Lembra que ele falou que no sentido usual da palavra não? O que isso tem a ver o espiritismo? Por isso que eu falei a importância de polissemia, porque a religião tem dois sentidos. O sentido usual, conhecido hoje, quando eu falo em religião, todo mundo pensa alguma coisa que tem sacerdote, culto, dogmas, rituais, templos, quaisquer que sejam as religiões, sinagoga, evangélicos, católicos. Eu sempre uso os católicos, porque católicos todos nós conhecemos e a maioria de nós já fomos um dia. Até eu era ateu, mas frequentava a igreja para compromisso social. Então, era um católico, um agnóstico, um católico light, ateu light. Muito bem. Esse é o sentido usual e dominante, que equivale ao exemplo da vela que eu dei. Então, ora, senhores, esta palavra tem duplo sentido. Eu aqui botei usual e dominante, aquele que Kardec que não, porque nós, no Espiritismo, nas reuniões espíritas, não temos sacerdotes, não temos rituais, não temos imagens, temos uma sala que nós fazemos debates, aprendizados, conferências. É o que eu estou fazendo aqui, analisando o que é o Espiritismo. Mas esse é o sentido de religião. Qualquer religião que vocês fizeram, só vão pensar nisso. Ou seja, todos predominantemente pensam nessa religião. E o sentido filosófico da palavra religião? Foi quando ele disse lá o sim. Aí sim, um laço, e essa palavra aqui é fundamental, que religa, reúne, junta os homens numa comunidade de pensamentos e sentimentos, de princípios e de crenças. Opa! Está mais perto do Espiritismo. Nos religa, nós estamos aqui religados, porque quer usar a origem da palavra latina de religião, de religare, ligados, unidos, em função de algumas ideias e princípios que nós usamos. Mas nós não temos dogmas. Dogmas são aquelas coisas estabelecidas que não mudam, e se eu disser, mas talvez não seja assim, aí o padre diz para você assim, é assim, acredite e pronto. O Espiritismo não tem isso. Se eu questionar para um padre o dogma da Imaculada Conceição, ele me expulsa da igreja. Imaculada Conceição, concebida imaculadamente. Imaculada Conceição é Maria, mãe de Jesus. Eu sei que tem muito espírita impregnado de algumas coisas católicas, e talvez para muitos espíritas mais conservadores, eu questionar de alguma forma o espiritismo, questionar o dogma da Imaculada Conceição, é quase uma heresia. Mas o espiritismo não tem essa preocupação. Em lugar nenhum, o espiritismo disse, até o evangelho, se a gente aprofundar o estudo do evangelho, um dia estabeleceram que a concepção de Maria foi Ana, Santa Ana, como os senhores conhecem, a mãe de Maria, era imaculada. Maria era imaculada porque ela não foi gerada por o pecado original, Adão e Eva, e Conceição porque ela foi concebida sem pecado. Existe um outro dogma, a concepção de Jesus, dogma da Igreja Católica, que ele foi por obra do Espírito Santo. Alguns espiritualistas questionam isso. Isso é um dogma. Ninguém pergunta, ninguém diz. Aconteceu, O Evangelho tem muitas interpretações. Os evangelhos que a gente conhece foram escolhidos pela Igreja Católica lá no ano 2, disseram, o que vai valer são esses 4, sim. Então, o Espiritismo não tem dogmas. O Espiritismo é pensante, é ciência, que muda, que pode questionar, e as religiões normalmente que têm dogmas não se questiona. O Torá para o judaísmo é algo que é assim, fim. Lê, está escrito, é isso que vale. É outro dogma. Então, no sentido filosófico, a comunhão e reflexão de ideias sem rituais, etc. Ah, sim. É por isso, então, que Kardec fala que, num sentido da palavra, Espiritismo não é religião, mas no sentido filosófico, etimológico, quando a palavra, na origem lá do religare do latim, que significava um laço que liga homens em torno de uma ideia,
Espiritismo, nesse sentido, é religião. Só que ninguém lembra hoje desse sentido. A gente lembra do sentido da forma dominante quando o Tônio fala em religião. Então vamos continuar. Em ambos tem uma coisa que é de ambas as definições. Vínculo do homem com o transcendente, vínculo do homem com o divino. Assim. O do religare de religião diz que entende o homem que se liga com algo divino, algo transcendente, imanente para dentro, transcendente para fora. Algo que não se vê, está além do nosso corpo físico, das coisas físicas e que existe. O sentido do divino está presente na palavra religare, quer seja no sentido filosófico e etimológico, quer seja no outro. Mas pode ser monoteísmo, pode ser politeísmo. Os gregos tinham 1 milhão de deuses. Para o budismo, tem um que não é bem um deus, mas está lá. O hinduísmo, aí a gente passa por várias religiões, alguns são monoteístas, Deus único, outros politeístas, vários deuses, mas religião sempre nos liga com o divino. Isso é comum em ambas as definições. É da palavra religião. Só que ela perdeu o sentido filosófico e etimológico e hoje o sentido usual usado por todo mundo é o sentido lá de culto, forma, com casta, com sacerdotes e tudo mais. Então, eu vou passar agora por um outro negócio, porque ciência e religião combina? Por que eu digo isso? Vamos lembrar de uma coisinha que eu falei lá atrás, naquela definição simplificada? O espiritismo é uma ciência, Kardec diz, viu? Não eu, que trata da natureza, origem, destino dos espíritos, bem como de suas relações com o mundo corporal. Opa, o espiritismo é uma ciência, mas ciência e religião combinam? Difícil, né? Vocês já leram algumas coisas que dizem que ciência e religião não combinam. No sentido usual, não. Porque uma doutrina não pode ser ao mesmo tempo uma ciência e religião. Por quê? Porque isso aqui, seu lado religioso, né? Símbolos, rituais, sacerdotes, hierarquias, etc, etc. Por que não pode? Porque no sentido usual, ela tem dogmas. E a ciência é evolutiva, a ciência permite que se questione tudo, senão as ciências não desenvolviam. A gente ainda estava lá na lei da gravidade do Newton, que caiu a maçã e os átomos e as partículas e os quântons, etc, 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 nada teria evoluído. Copérnico, quando observou o Sol, também, quando observou os astros, também dizia, bom, o Sol, isso aqui, nada teria evoluído. E o Espiritismo questiona. O Espiritismo, Kardec, ao longo dos 16 anos que produziu a sua obra, várias coisas ele mudou o seu pensamento à medida que recebia mais informações dos espíritos e investigava e entendia. O Espiritismo é ciência, sim, tem uma base científica, ele muda. André Luiz trouxe muitas outras coisas. Joana de Ângeles, estou falando aqui dos espíritos que os senhores conhecem mais, trouxe teorias psicológicas que Kardec nunca abordou. E a gente tem aperfeiçoado ao longo do tempo com vários autores. Manuel Filomeno de Miranda fala muito da regeneração do planeta e vai mudando conceitos com as mensagens dos espíritos. Não tem dogmas, tudo pode ser questionado, desde que seja com lógica e razão. E Kardec era o rei da racionalidade. Por isso que ele conseguiu construir uma codificação com a força da racionalidade fez. Racionalidade e investigar aquilo que pode ser mudado desde que se descubra um novo significado. Então, no sentido atual, no sentido usual da palavra, não, porque ciência é discutida, é renovada, é testada. Muito bem. Agora, naquele sentido ali, Sócrates, a filosofia, a lâmpada da sabedoria, sim. Porque, naquele sentido, o sentido filosófico, religião é uma comunhão de ideias que religa pessoas. O Espiritismo é isso. Uma comunhão de ideias que nos une em torno do conjunto dessas ideias, valores, princípios e virtudes.
Essa é a base moral. Esses valores e princípios e virtudes estão baseados na filosofia cristã. Cristã porque Jesus nos mostrou a boa nova das leis divinas, nem do amor, no fundo. Os nossos valores estão fundados nisso. Por isso, o Espiritismo tem um lado filosófico. Então, na definição usual, etimológica da palavra, sim, laços, comunhão de ideias, pensamentos religiosos. Por quê? Porque o Espiritismo, apesar de ser uma ciência e religião, entende que existe o divino, existe o transcendente, aquilo que supera tudo que a gente vê, mas que certamente organiza tudo isso que a gente vê e o que a gente não vê. Então, isso aqui, nesse sentido, não funciona, mas naquele lá funciona. Olha o problema da polissemia da palavra. Muito bem. Vamos agora. Aí eu coloco aqui um livro, só para ajustar, porque gosta de falar de religião e ciência, eu coloco um livro novinho, escrito em 1883 por esse sujeito. Mas que é uma maravilha quem quiser entender a relação do espiritismo com a ciência. Gabriel Delany. Gabriel Delany foi um dos caras que, pós-Kardec, mas viveu no tempo de Kardec, escreveu muito sobre o espiritismo, certamente os senhores ouviram falar, e quando a gente fala entre espiritismo e ciência, e o título do livro, essa é a edição atual, o espiritismo perante a ciência, mas ele escreveu em 1883, é perfeito quando a gente fala isso. Obviamente eu tirei aqui só algumas extratos, algumas conclusões. Mas vamos em frente. Então, qual é a posição de Allan Kardec? Até agora eu falei de um monte de princípios, até agora eu não dei resposta, também agora eu fiquei com o sim ou com o não, embora tenha algo que de todo jeito é não, é sim, mas agora precisamos ouvir Allan Kardec, para os senhores não pensarem que eu estou fazendo deduções minhas deste tema mais polêmico. Então vamos começar de uma coisa fundamental nisso tudo que eu estou falando. Revista Espírita, aquela revista que ele publicava todos os meses, né? Publicada sob a direção de Allan Kardec, na edição de dezembro de 1868, que era a sessão que ele publicou, um discurso que ele fez no Dia dos Mortos, ou seja, a edição de dezembro tinha as atividades da casa de novembro, e no dia 2 de novembro era o dia de finados, e ele fez um discurso. E o nome do discurso era O Espiritismo é uma Religião, é o título da palestra. O discurso dele, o título do discurso era assim, foi feito no dia 2 de dezembro de 1868, 3 ou 4 meses antes dele desencarnar. Temos que ele desencarnou em março de 1869, né? Então, eu vou mostrar alguns trechos do discurso, que seria muito longo, e Solange me caça a licença de palestrante aqui, eu estouro o tempo, é claro, vocês já conhecem, mas eu deixo aqui uma frase muito bacana que está num cabeçalho desse anuário da Revista Espírita. Foi essa frase que me fez acreditar em Deus depois que eu conheci o Espiritismo. Todo efeito tem uma causa. Eu era o agnóstico, é aquele que diz, deve haver alguma coisa que organiza tudo isso, mas como eu não vejo, ninguém me mostra, eu não acredito. Essa é a visão do agnóstico, como eu era até há 14 anos atrás. Mas quando eu li todo efeito tem uma causa, eu digo, todo efeito tem uma causa, não necessariamente eu preciso ver a causa para não reconhecer o efeito. Mas ele diz mais, isso é a frase de Kardec, viu? Todo efeito inteligente tem uma causa inteligente. Oh, meu Deus, este mundo, este universo não é algo inteligente? Não é algo absolutamente sofisticado, maravilhoso, que a gente não conhece quase nada. Logo, todo efeito inteligente que é o universo que nós conhecemos deve ter uma causa também inteligente. Mas mais ainda a frase é bacana. O poder da causa inteligente está na razão da grandeza do efeito. Ah, como esse universo é grandioso. Basta ser um astrofísico para ficar deslumbrado com o que ele acha que descobriu e se caminhar mais um pouquinho. Marcelo Gleiser, que tem um negócio sobre espiritualidade, é um cientista astrofísico e é deslumbrado com o que ele diz que descobre cada vez mais do universo e não consegue entender. Quanto ele mais descobre, ele não entende. Aliás, ele está como Sócrates, né? Que diz que ele tinha muita certeza, tinha certeza que ele não sabia aquilo que ele tinha certeza do tamanho do que ele não conhecia. Então, mas vamos nós.
Vamos agora ouvir a palavra de Kardec, vamos acelerar um pouquinho. Trechos, olha só. Dissemos que o verdadeiro objetivo das assembleias religiosas deve ser a comunhão de pensamentos e que, com efeito, a palavra da religião quer dizer laço, laço que nos une. Nós estamos aqui por um laço que nos une, em todas as nossas reuniões, palestras. Uma religião, na sua acepção lata, aquela filosófica da origem do termo lá do latim, que eu botei profunda ou original, é verdadeira. E verdadeira, quer dizer, acepção lata e verdadeira, é um laço que religa os homens numa comunhão de sentimentos, de princípios, de crenças. Consecutivamente, esse nome foi dado a esses mesmos princípios, porém, codificados e formulados em dogmas ou artigos de fé. A palavra transformou o sentido. A palavra que designava só uma comunhão de ideias é como se ela fosse ganhando uns enxertos e hoje se transformou no sentido usual hoje. Mas na etimologia ela não significava isso. Por isso ela é uma polissemia assimétrica, que ela tem dois sentidos, mas um ninguém lembra, ninguém usa mais. É quase uma letra morta. O sentido de religião hoje é aquele primeiro que eu falei, com cultos, sacerdotes, rituais, etc., etc., que é o que a gente lembra quando fala do conceito de religião. Só falta alguém perguntar, quando eu falo o que é religião, tem padre? Estou sentindo falta de um padre, ou de um pastor, ou de um apóstolo, ou de um rabino, ou de um sub-rabino, etc., etc., etc. Nesse conceito restritivo está longe. Olha como ele define. E ele fala que a palavra mudou, ou seja, laços, no sentido etimológico da palavra. A mudança foi acontecendo à medida que a palavra foi, como é que ela foi ganhando coisas e ampliando o seu significado, né? E Kardec aqui compara o porquê existe este conflito da visão original da palavra religião com a visão usual da palavra religião. Mas vamos nós, ele diz mais. O laço estabelecido pela religião, seja qual for o seu objetivo, é, pois, essencialmente moral. Opa, está chegando perto do espiritismo. Que liga os corações, que identifica os pensamentos, as aspirações, e não somente o fato dos compromissos materiais que se rompem à vontade ou da realização de formas que falam mais aos olhos do que ao espírito. Não tem imagem, não tem templo dourado, não tem ritual que começa assim e termina assado, não tem nada que balança, não tem nenhum discurso, não tem nenhum louvor. Por favor, não estou criticando nenhuma religião com isso. Não. Porque cada um professa a sua fé da forma que acha melhor e que se sente melhor. Religião é um meio de nos religarmos a Deus. Ponto. Eu estou dizendo de diferenças não críticas a isto. Que fique bem claro, que às vezes é polêmico a gente afirmar isso. Aliás, eu não. Kardec. Eu estou aqui dando uma leve interpretação do que Kardec fala, viu? Por isso que no início eu falei, as palavras são de Kardec. E ele diz mais, o efeito desse lado moral, ele fala da realização de formas, porque isso quer dizer rituais. Não, tem que ser assim, entrou assim, ajoelhou aquela hora, vai lá. Nós não temos isso. O efeito desse laço moral é de estabelecer entre os que eles unem, como consequência da comunhão de vistas e de sentimentos, assim, a fraternidade, a solidariedade, a indulgência, a benevolência mútua. É nesse sentido que também se diz a religião da amizade e a religião da família. Por que ele diz isso? Porque no sentido de religião, comunhão de ideias, uma família pode ser chamada uma religião, desde que tenha uma comunhão de ideias e fraternidade entre os seus integrantes. Porque a gente tem uma certa dificuldade de entender, porque a gente pensa, não, mas isso é uma religião? É, no sentido etimológico e antigo da palavra, isto seria uma religião. A logosofia, alguém certamente ouviu falar já, teosofia, seriam religiões, sim. Seriam religiões. Elas têm ligação com Deus? Sim, elas reconhecem o transcendente. Apenas a logosofia e teosofia não reconhecem Jesus. Mas reconhece o transcendente, reconhece que tem alguma coisa além.
Pois é. Mas esse sentido desta palavra se perdeu. Aí quando eu digo uma família ou região, até uma tribo podia ser chamada religião. Laços que unem pessoas por uma comunhão de ideias. Ponto. Não falou em rituais, não falou em sociedades, não falou em hierarquia. Não. Por isso que a gente vem jogando com os dois sentidos da palavra para dizer que no sentido que se usa a palavra hoje, não, mas no sentido etimológico da palavra religião, sim. E ele com esse texto vem explicando. Então, né? Ou seja, amizade, família e outras interações de ideias comuns. Isso era o religio. Mas o sentido de religião filosófica sempre tinha alguma ligação com o transcendente. Sempre tinha. Esse é um sentido que, apesar da mudança da palavra, ela tinha e continua. Mas vamos para mais. Finalmente, vamos ver se ele diz alguma coisa. Agora pode ser que a resposta chegue, né? Eu estou agora no talvez sim, talvez não, os senhores olham para mim, mas vamos lá. Se assim perguntarão, então o Espiritismo é religião? Pronto, Kardec agora disse alguma coisa. Ora, sim, sem dúvida, senhores. Isso é trecho do discurso, viu? Por isso que está dessa linguagem. Lembra que eu falei que isso é um discurso que Kardec fez no dia 2 de novembro de 1868. Finalmente ele respondeu um sim. Porém, no sentido filosófico, o Espiritismo é uma religião e nós nos vangloriamos por isto. Olha a clareza de Kardec, porque é a doutrina que funda os vínculos, os laços da fraternidade, da comunhão de pensamentos, não sobre uma simples convenção, mas sobre as bases mais sólidas das próprias leis da natureza, leis de Deus, leis divinas. Basta conhecer as leis divinas, basta tentar praticá-las. É essa comunhão de ideias de nós espíritas que nós temos. Não precisa estar escrito em nenhuma convenção, em nenhum, com todo respeito, em nenhum livro de missa. Não. Por quê? Porque o Espiritismo parte da moral cristã, daquilo que Jesus nos ensinou através dos evangelhos que nós conhecemos. E a moral cristã nos mostrou como a lei divina funciona. E Kardec, como codificador, mostrou uma coisa que Jesus mostrou mais ou menos, mas dava para mostrar naquela época, que era o mundo espiritual. Este foi o lado ciência de Kardec, usando a filosofia, os valores morais que o Cristo nos ensinou, por isso que é uma ciência e também uma filosofia. Mas ou seja, esse texto é perfeito para Kardec dizer o sim. Aqui ele deu a resposta de sim. Laços, fraternidade, caridade, olha, é tudo que nós temos. Porque se está baseado na moral cristã, nas virtudes, está baseado na caridade, no amor, que são as virtudes principais das leis naturais, né? E a ciência, o Espiritismo extraiu desse estudo essas relações. Daí os senhores podem entender por que ele tem como filosofia as relações entre os espíritos, encarnados e desencarnados e entre si. O bem que fazemos ao próximo, o mal que fazemos, como nos relacionamos, quem somos, quando desencarnamos, quando voltamos, por que reencarnamos. Foi isso que a ciência, isso é ciência espírita, mas por trás disso tem valores. Pais, filhos, amigos, parentes, consanguíneos, não consanguíneos. Isso é ciência e ao mesmo tempo filosofia, que denota os nossos padrões de comportamento, os nossos princípios, as nossas virtudes, né? E faz os espíritos evoluírem na medida que eles entendem esses padrões, eles se desenvolvem. Isso foi outra coisa que a ciência espírita nos mostrou, como os espíritos evoluem. São criados simples e ignorantes, dão uma volta até serem espíritos perfeitos e voltam para ficar mais perto de Deus, na sua perfeição. Nunca seremos Deus, mas na medida que evoluímos como espíritos superiores, estaremos cada vez mais perto dele. Nós só conhecemos um que estava um pouquinho mais perto, Jesus. Por que então temos declarado que o Espiritismo não é uma religião? Kardec não é fácil, né? Porque ali era assim, mas ele agora pergunta por que a gente declara que o Espiritismo não é uma religião? Ainda estou no sino, não, ainda não chegamos lá, mas por isso que dá uma palestra. Em razão de não haver senão uma palavra para exprimir duas ideias diferentes. Ah, sim.
E ele diz não aqui, porque o sentido, se ele dissesse que é a religião, ele estava encampando o sentido usual. E ninguém ia se lembrar do sentido etimológico da palavra. Né? Duas ideias diferentes. E que, na opinião geral, a palavra religião é inseparável da de culto, porque desperta exclusivamente uma ideia de forma que o espiritismo não tem. Se eu não fizer uma prece inicial, não morre ninguém. Se eu não ler uma leitura porque eu entendo que é de harmonização com o mundo espiritual, não morre ninguém. Algumas casas não usam assim, outras usam de outro jeito. Outras dão passe de um jeito, outras dão passe do outro. Nós sabemos o que... Nós sabemos orar, nós oramos sim. Eu vou falar já já. Porque oração, os espíritos ensinaram que é a nossa forma de nos comunicarmos com Deus. Perfeito. É a forma que a gente tem de pedir, agradecer, louvar, como está escrito lá no Evangelho que Jesus nos ensinou. Bacana. Oração nós temos, mas rituais nós não temos. Nós viemos aqui para estudar, para aprender, estamos analisando o que significa o Espiritismo como religião. Se o Espiritismo se dissesse uma religião, o público não veria aí mais do que uma nova edição, uma variante, se quiser, dos princípios absolutos em matéria de fé, uma casta sacerdotal com seu cortejo de hierarquia de cerimônias e privilégios. Não o separaria das ideias de misticismo e dos abusos contra os quais tantas vezes a opinião se levantou. A religião fez até a Inquisição, né? A gente lembrar da religião católica, da Inquisição, da perseguição, das mortes, das imolações, etc, etc, etc. Imagina chamar o Espiritismo de religião no sentido usual conhecido da palavra. Por isso que ele falou um sim e agora falou um não. Mas melhor ainda, sempre afirmou e explica, é uma ciência sem rituais ou dogmas. Por isso que pode ser chamado de uma ciência. Mas vamos em frente. Aqui eu vou fazer uma paradinha para dar um... Eu acho que muita gente sabe, mas não custa nada dizer o que é uma doutrina. Alguém tem um conceito assim? Não, doutrina é isto. Porque a gente ouve muito, né? Doutrina espírita. Aí eu já estava com essa palestra pronta, eu digo, não, eu vou botar aqui um negócio de doutrina para equalizar, sem desmerecer quem sabe exatamente o que é o conceito de uma doutrina, mas eu resolvi equalizar o conhecimento. Então, o que significa doutrina? Então vamos nós. Em termos filosóficos, a doutrina pode ser entendida como mais do que um simples conjunto de regras e ensinamentos. Não é só isso. Não é um manual, como a gente diz em organização, normas e procedimentos. Não. Ela é um sistema estruturado de ideias que busca dar coerência à visão de mundo, orientando tanto o pensamento quanto a ação dos indivíduos e comunidades. Ficou parecido com o Espiritismo, né? Ficou. Preste atenção o conceito de doutrina. E mais, aí aqui eu melhoro. Eu botei uma sutil diferença entre a filosofia. Filosofia é o movimento crítico, reflexivo e investigativo. É o processo de pensar. Sócrates dizia isso. Questione tudo. Método maêutico. Sócrates não se conformava nunca, e é um dos precursores do espiritismo, sem dúvida nenhuma, de dizer, é assim porque os deus gregos falou. Não. Por isso ele morreu com cicuta, né? Porque ele era um revolucionário na época. Muito bem. Mas a doutrina é o resultado organizado desse pensar, o sistema de ideia estruturado. Ou seja, quando através da filosofia eu questiono os porquês e eu consigo as respostas, a doutrina organiza as respostas e faz um sistema de ideias estruturados. Está cada vez mais perto do tal do espiritismo, né? Mas mais ainda, aí eu vou melhorar aqui um pouquinho. Ora, numa síntese elegante porque eu assei o texto, aliás, eu gostei do texto, e desse aqui não fui eu que produzi, não. Tem uma tal de IA que ajuda muito para quem faz palestra, viu? E a tal de IA disse assim, a filosofia pergunta, a doutrina responde. A filosofia busca, a doutrina organiza. A filosofia investiga, a doutrina sistematiza. Acho que depois disso vocês têm plena consciência do que é uma doutrina.
E por que eu fiz isso? Por a próxima transparência. Não tendo o espiritismo nenhum dos caracteres de uma religião, na acepção usual da palavra, Kardec aqui agora está começando a responder a gente, viu? Não podia nem devia enfeitar-se com o título cujo valor invariavelmente se teria equivocado. Então aqui ele nos dá a primeira resposta conclusiva. Eis porque simplesmente se diz: o espiritismo é uma doutrina filosófica e moral. Por isso que eu botei lá o significado do que é uma doutrina. O espiritismo é uma doutrina filosófica e moral. Não é uma religião no sentido da palavra que nós conhecemos hoje. Isso, para mim, eu acho ótimo. Tem gente que não gosta muito. Tem gente que, poxa, mas dizer que o espiritismo não é uma religião? Não. No sentido usual que nós conhecemos, embora é um laço que une as ideias. E ele diz mais, ou seja, no sentido usual é difícil de entender, por tudo que nós não temos e que a palavra religião diz. E Kardec sempre deixou claro essa diferença, essa interação, a diferença de religião e ciência, religião no sentido usual. Eu repito e insisto para ninguém pensar que naquele sentido filosófico não é. Mas é o sentido que nós conhecemos que a palavra é usada. Na Sociedade Espírita de Paris, nas reuniões, Kardec nunca permitiu rituais, que se ritualizasse as sessões. Ele era estatutário, nem discussões religiosas. Estava no Estatuto da Sociedade Espírita de Paris a proibição de rituais. Se reunia para uma discussão científica e, mais ainda, sempre enfatizou em todas as reuniões, quando a gente lê alguns textos das revistas espíritas, que estávamos numa reunião científica estudando a doutrina espírita, como nós estamos fazendo aqui hoje. Como nós fazemos nas palestras, como é o objetivo, nós estudamos, como nós fazemos na reunião de estudo que nós precisamos entender. Entender aquilo que a ciência espírita produziu até hoje, que a sua filosofia traz de bom para o nosso desenvolvimento espiritual. Então, ele fala um negócio muito importante aqui, das reuniões. Veja só o cuidado do discurso dele. Das reuniões. As reuniões espíritas podem, pois, ser feitas religiosamente. Podem. Por religiosidade é a ligação nossa de ideias com Deus, é o reconhecimento da divindade, qualquer que seja. Não confundir religiosidade com religião. Religiosidade é a nossa ligação com o transcendente. Eu posso ter religiosidade, adorar a Deus e não ter religião nenhuma. E eu posso dizer que sou religioso, que vou à missa todo domingo, às vezes ajoelho lá porque vou cometer um crime e peço a Jesus que me ajude para o crime dar certo. Onde é que está a religiosidade nessa atitude? Ah, minha Nossa Senhora, me ajude, eu vou matar aquele cara. Duvidam? Não, não duvidem, porque tem. Então, não confundir religiosidade com religião. Religiosidade não subentende religião. E a prática ostensiva da religião nem sempre é religiosidade. Eu fui à missa muitas vezes em casamentos batizados por um dever social e profissional para fazer média para descobrir clientes para a minha consultoria, quando eu trabalhava nisso. E muitas vezes a missa, arrumadinho, bonito, casamento, pensando, obviamente, no coquetel depois. Na festa era a coisa melhor do casamento, né? Eu estava lá na igreja. Minha religiosidade nenhuma, porque eu não acreditava em Deus. Mas eu estava na missa, quem me via estava, o cara estava na missa, né? Podia ser santo. Então, não é bem assim. Pode-se mesmo, na ocasião, aí fazer preces que, em vez de serem ditas em particular, são ditas em comum, sem que por isso sejam tomadas por assembleias religiosas. Claro, a prece é a nossa comunicação com Deus. Por que não falar com Ele a hora que precisamos, a hora que queremos, a hora que achamos que devemos, inclusive aqui? Para nos inspirar, como eu faço uma prece para me inspirar para falar alguma coisa útil para os senhores. A prece não significa esses rituais, né? Então, não, e ele continua, não se pense que isto seja só um jogo de palavras. Olha como é que Kardec era. A nuance é perfeitamente clara e a aparente confusão não provém senão da falta de uma palavra para cada ideia.
Ou seja, a palavra religião na etimologia significava uma coisa, mas enxertaram a palavra religião com outro significado diferente, e na origem a palavra religião pode ser aplicada por espiritismo, mas no sentido que nós conhecemos, usamos, não. Por isso que ele diz que aqui não é só uma nuance. Então, ele fala, é uma doutrina filosófica e moral. Ou seja, religiosamente é filosófico. Respeito, fraternidade, comunhão e discussão de ideias. É o que nós fazemos aqui, nas nossas regiões de estudo e nas palestras. Preces individuais em grupo, eu posso estar fazendo uma prece aqui de harmonização e cada um de vocês está fazendo a sua prece caladinho, acha que é melhor, ou pode estar acompanhando a prece coletiva. Não existe nenhum ritual, manual, livro de missa. Daí o grande cuidado do uso da palavra religião, ou seja, para que a gente tenha consciência, mas no sentido usual, como é o que todo mundo conhece, Kardec diz que o espiritismo não é uma religião, é uma doutrina, né? E por que ele dá tanta importância ao laço? Aí agora vamos nós. Por quê? Qual é, pois, isso é a palavra de Kardec, viu? Qual é, pois, o laço que deve existir entre nós espíritas? Eles não estão unidos entre si por nenhum contrato manual, por nenhuma prática obrigatória. Não. Não tem que vir a reunião espírita toda semana, não tem, pode vir de terno, de gravata, de bermuda, de camiseta, não tem nenhuma regra estabelecida, tem o usual, porque como tinha na Sociedade de Paris, eram reuniões de estudo. Reunião de estudo, alguém leva um estudo, alguém pergunta, alguém senta, etc. Bom, isso é qualquer reunião de estudo, até na faculdade a aula também é assim, não é? Então ele diz assim, qual o sentimento que deve confundir? Isso está no texto original da coisa, mas confundir aqui tem o sentido de aglutinar. Eu fiquei meio cismado com essa palavra, de confundir não é o sentido que eu entendo, mas no português mais um pouquinho arcaico, confundir também tem o sentido de aglutinar todos os pensamentos. Aí diz assim, é um sentimento moral, todo espiritual, todo humanitário e da caridade para com todos, ou em outras palavras, do amor ao próximo, que corresponde aos vivos e os mortos, pois sabemos que os mortos servem parte da humanidade. Assim, é esse laço que Kardec se refere. É esse laço que Jesus nos ensinou com a lei do amor. E é esse que nós, na nossa doutrina científica e filosófica, praticamos. São os valores que nós acreditamos e nos une. A comunhão das ideias sobre esses valores faz com que os senhores estejam aqui e eu também. Nesse sentido, a ideia antiga da palavra é religião, mas no sentido que está aí, não é uma religião. Ela é uma doutrina, sim. Eu mostrei a definição de doutrina para ficar bem clara. Fazemos isso, qual é o laço? Qual é a nossa finalidade? Qual é a finalidade do Espiritismo? Desenvolver espíritos do bem pela ação da caridade. O bem que nós fazemos para aquelas pessoas que recebem e quanto bem nós nos sentimos pela caridade que fazemos. E mais, nós, espíritas, está lá na nossa base, está lá no Evangelho, queremos que isso seja para toda a humanidade. Nós, espíritas, desejamos que este planeta siga o mais rapidamente que puder para ser um planeta de regeneração. Está difícil. Está difícil. E antes de eu encerrar, eu quero deixar aqui uma mensagem. Quanto à humanidade, neste momento anda tão pouco humanitária. Nós olhamos para o mundo que nós temos notícia de todos os lugares, a todos os momentos, e vemos coisas que eu acho que... Eu já tenho 75 anos, já vi muita coisa, sempre gostei muito de notícia, mas dói muito ver o que acontece. Quanto à humanidade, substantivo, está pouco humanitária, adjetivo. Porque se eu olho lá para o lado de lá do nosso Oriente e vejo que morreram 73 mil em Gaza de fome, de tiro, 60% crianças, e antes, por conta dos 70 mil,
morreram 1.300 sumariamente fuzilados por nada. E o homem faz isso. Se nós andamos mais um pouquinho, vamos ali para o continente africano e morre gente de fome, de migração forçada, de guerra no Sudão, lá no nordeste da África, que ninguém dá atenção porque é na África. Fome, morte por guerra civil. Dá pouca notícia, mas existe. Mas de vez em quando olhem os comerciais do Médicos Sem Fronteiras e da Unicef para os senhores lembrarem o que acontece no Sudão. Nem vou andar pela guerra da Ucrânia. Aí eu volto aqui para o nosso hemisfério ocidental, teoricamente mais bem desenvolvido, e vejo um homem deitado, ser morto com 10 tiros. 10 tiros, no centro de uma cidade, na frente de todo mundo, um dá 3 e o outro arremata com 7, a queima-roupa. Porque ele estava protestando pelo modo de algumas autoridades policiais, eu estou sendo bonzinho, levarem pessoas. Onde está o humanitário da nossa humanidade, senhores? Mas aí eu desço aqui para o nosso Brasil e descubro que no ano 2025 morreram 1.470 mulheres por feminicídio, uma média de 4 por dia. Que país é esse? Que sociedade é essa? São irmãos, espíritos encarnados como nós. Então, está faltando muita humanidade na humanidade. E aí eu posso lembrar da lei da destruição, que é uma das leis divinas que diz que as coisas têm que ser caóticas para depois se reerguerem. Está certo, a Declaração de Direitos Humanos aconteceu em 1948 e a gente pensava que depois de toda a catástrofe da guerra, da Segunda Guerra Mundial, o mundo seria outro. Passou um tempo mais ou menos numa boa. E hoje? E eu não quero comentar mais nada, eu só passei por esses exemplos para a gente ter se lembrar do que acontece. Cabe a nós espíritas que a nossa finalidade ser fator de mudança, para ver se esse planeta de regeneração, que não é uma mudança da terra, do mar e do ar, mas é uma mudança nossa, de espíritos que aqui estamos encarnados, faz alguma diferença. Com os nossos filhos, com os nossos amigos, com os nossos netos, com os nossos parentes. Que nós, como espíritas, com a doutrina que nós temos, doutrina, isso só a valoriza, não tira nada, não é religião, porque está aqui perfeitamente conceituado pelas palavras de Kardec, faz com que o sentido desta mensagem de Allan Kardec, que eu coloco aqui, da Revista Espírita de 1862, 6 anos antes daquela que ele questiona e ele mostra se o Espiritismo é a religião, tem tudo a ver com o que a gente diz. É nosso papel, como espíritas, ajudar, fazer alguma coisa para que essa humanidade mude. Senão, está difícil a regeneração, está difícil a nova era. Mas eu tenho certeza que todos nós, com os nossos valores, com as nossas crenças, com os laços que nos unem, vamos tentar fazer um pouquinho mais a nossa peça. Muito obrigado a todos.